Fala, meus queridos amigos, inscritos e companheiros aqui desse canal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, particularmente, como eu sempre tenho falado, eu quero crer e acreditar que sim. Já quero começar dizendo que para mim é uma grande honra e também, é claro, uma grande satisfação estar presente aqui mais uma vez. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. Que o Santo Deus de Israel te abençoe onde quer que você esteja. Agora, se você for novo aqui e ainda não fez a sua inscrição e quer fazer a sua inscrição, basta tão somente você apertar aí o sininho e o programar para que assim você possa estar recebendo todas as notificações desse mesmo canal na exata medida em que eu for postando alguns vídeos. E antes de oficialmente começar com o tema desse vídeo, eu gostaria de pedir aqui alguns favores especiais e bastante importante para todos vocês. O primeiro favor que eu peço a vocês é para que vocês venham compartilhar esse vídeo. Compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês amam. E também não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo. Digo isso porque o like é bastante importante para o crescimento desse canal aqui nessa plataforma. E sendo assim, a partir desse exato momento, o grande e eterno Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos então para a leitura da santa e bendita palavra de Deus. Meus amigos, o texto bíblico pelo qual eu vou estar tendo a honra de compartilhar com vocês nesse momento se encontra aqui no livro de Atos, capítulo de número 16 e versículo de número 31 apenas. O texto, por sua vez, diz exatamente assim: Eles lhes disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Meus amigos, eu acabo de fazer a leitura de um texto bastante conhecido por parte da palavra de Deus. E eu sei que agora muitos de vocês devem estar fazendo o seguinte questionamento: que já ouviram esse versículo, que já ouviram esta mensagem por parte de muitos outros pregadores. Porém, saiba que a palavra de Deus ela é autorrenovável. Até porque todos os dias Deus sempre vai ter algo novo para mim e algo novo para você através de sua santa, bendita e doce palavra. Porém, antes que eu dê a explicação do texto que foi lido a você, eu primeiramente tenho que explicar todo o contexto pelo qual esse versículo está inserido. Bom, vamos lá. Meus queridos, se você pegar aí a palavra de Deus, se você pegar a Bíblia e examinar aí o livro de Atos no capítulo 16, logo no seu início, você vai dar de cara com uma seguinte situação. Você verá que um certo apóstolo por nome de Paulo, um dia recebeu uma missão. E essa missão não era qualquer missão. Porque segundo a história, esse mesmo homem um dia foi se deitar. E ali ele teve um sonho. E nesse sonho aparecia um varão, aparecia um homem que estava ali pedindo por ajuda. E esse homem, esse ser em seu sonho também lhe faz um pedido. E esse pedido é para que ele pudesse passar na Macedônia. E quando você olha esse texto, você também vai ver que Paulo não estava sozinho. Não, muito pelo contrário. De acordo com o texto, de acordo com a história, ele também estava acompanhado de uma pessoa bastante especial. Era o seu companheiro de viagem, era o seu companheiro de batalhas espirituais. É claro que eu estou me referindo ao seu companheiro Silas, um outro grande homem de Deus. E segundo o texto, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele acordou. E quando ele acorda, ele chega a uma seguinte conclusão. E a conclusão que ele chega é que o Espírito Santo estava lhe convidando para ir até aquele local. Até porque ali naquele mesmo local existiam pessoas que precisavam claramente ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele, juntamente com seu companheiro, partiram para aquela direção, partiram para aquele mesmo local. E aí nós vemos claramente que eles atenderam o chamado do Espírito Santo de Deus. E agora, rapidamente, eu quero aproveitar esta oportunidade, eu quero aproveitar este gancho para falar uma coisa aqui bastante especial e essencial. Como eu estou dizendo, eles obedeceram o chamado feito pelo Espírito Santo de Deus. E espiritualmente, se a gente for trazer para nossas vidas, isso tem um significado bastante importante. Pois nós sabemos que tanto Paulo quanto Silas estavam se empenhando na obra de Deus, estavam fazendo a obra de Deus. E assim como esses dois homens, nos dias de hoje também existem pessoas que têm um chamado em suas vidas. Existem pessoas que têm um grande chamado para fazer a obra de Deus. Seja ele para pregar, seja ele para louvar, enfim, para fazer qualquer outra coisa de grande importância na obra de Deus.
E eu quero crer e acreditar que nesse momento existem pessoas que estão vendo esse vídeo, que estão assistindo esse vídeo. E essa pessoa sabe que possui um chamado. Essa pessoa sabe que possui algo muito especial em sua vida. Se você sabe disso, se você tem consciência disso, aqui vai uma palavra especial para você. Agora você está aí do outro lado da telinha, me vendo, me assistindo, correto? E você sabe quando Deus está falando com você e você reconhece perfeitamente a voz do Santo e Doce Espírito de Deus. E muitas das vezes o Espírito Santo de Deus tem falado com você, tem falado ao teu coração e tem dado até mesmo algumas ordens para você. E essas ordens, por sua vez, consistem no seguinte: de ir visitar uma pessoa, de ir visitar um hospital, de ir visitar até mesmo alguns presídios em nossa nação. Pois bem, se você é obediente à voz do Espírito Santo, se você tem obedecido à voz de Deus, meus parabéns, você não está perdendo, muito pelo contrário, você só tem a ganhar. Continue na disponibilidade do Espírito Santo, continue fazendo a obra de Deus, continue fazendo a vontade de Deus, independente do que as pessoas pensam, independente do que muitos outros possam dizer. Porém, no entanto, também existe o outro lado da moeda. Existem pessoas que claramente sabem que Deus está falando com elas, sabem que o Espírito Santo de Deus está dando uma ordem para elas. Mas lamentavelmente, infelizmente, essas mesmas pessoas não têm dado ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, não têm seguido as ordens do Espírito Santo de Deus. E ao fazerem isso, essas pessoas acabam se tornando desobedientes em relação à obra de Deus, em relação à presença de Deus. Esse tipo de coisa entristece o coração de Deus. Até porque existem pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, existem pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança. Portanto, não seja como essa classe de pessoas. Não seja desobediente, mas muito pelo contrário, seja obediente à voz de Deus, seja obediente aos comandos do Espírito Santo. Ok? Amém? E agora, voltando para o texto, a gente percebe que tanto Paulo quanto Silas chegaram no seu destino, chegaram até onde o Espírito Santo queria que eles estivessem. E ao chegar até aquele local, eles começaram a fazer a vontade de Deus, eles começaram a fazer a obra de Deus. E conforme eles foram ministrando a palavra de Deus, coisas extraordinárias começaram a acontecer. O povo começou a dar crédito, e à medida em que o povo começava a dar crédito, eles começaram a entender de fato quem era Deus, e começaram a se entregar diante do Deus de Israel. Mas meus amigos, Satanás ele não ia ficar quieto, ele logo ia começar a se levantar contra aqueles homens. Vai vendo. De acordo com o texto, de acordo com a história, você vai ver que um certo dia o apóstolo Paulo ele estava ministrando a palavra de Deus. E aí, o próprio texto bíblico também nos conta um detalhe bastante interessante, que naquela cidade havia uma certa moça, uma certa menina que possuía, que tinha o espírito de adivinhação. E uma vez que ela tinha esse espírito de adivinhação, as pessoas vinham atrás dela para saber acerca do teu futuro, para saber acerca de algumas coisas que poderiam acontecer. E por conta disso, o próprio texto também diz o seguinte, que essa menina, ela era escrava e ela dava grande lucro aos seus senhores por conta dessa habilidade, entre aspas, que ela possuía. E a história segue. Então nós vamos perceber que conforme o apóstolo Paulo pregava, ministrava a palavra, essa menina, possessa por esse espírito maligno, começava a atrapalhar tanto Paulo quanto Silas. Até porque ela se levantava e berrava exatamente o seguinte: olha, esses homens que estão aí são homens de Deus. E de acordo com o texto, você vai ver que essa pessoa não parava, essa mulher não parava. E esse comportamento estranho, ele claramente estava atrapalhando o desenvolvimento daquele culto. E aí, a história conta que Paulo então toma uma decisão. Ele se levanta cheio da autoridade, cheio do Espírito Santo de Deus, e ali ele expulsa o demônio, ele expulsa o espírito maligno que estava sobre a vida daquela jovem. E aquele espírito maligno então sai. E quando isso acontece, quando isso ocorre, você vai ver que esta moça, esta menina, ela acaba sendo completamente liberta de toda aquela influência maligna. Porém, meus queridos, vejam só o que aconteceu. Uma vez que essa libertação ocorre, as pessoas já não vinham mais atrás dela. Então, os seus senhores já não tinham mais o lucro. E sendo assim, tanto os seus senhores quanto os moradores daquela cidade começaram a se levantar contra Paulo e Silas. E de acordo com a história, você vai ver que esses homens foram pegos. Esses missionários foram levados até a presença dos magistrados pela própria multidão. E diante deles, eles sofreram ali uma certa acusação.
as pessoas diziam o seguinte: esses homens que estão aqui estão perturbando a nossa sociedade, estão perturbando a nossa comunidade. E ali então, pelo simples fato deles estarem fazendo a obra de Deus, eles foram espancados em praça pública. E como se não bastasse isso, além de apanharem bastante, pegaram eles e jogaram eles dentro de uma prisão, prendendo também os seus pés e as suas mãos no tronco. E ali, mesmo em meio àquela situação contrária, eles tiveram a ideia de, mesmo em meio àquela situação contrária, de adorar a Deus, de fazer um culto, de fazer um louvor a Deus. E ali, a história, o texto narra o seguinte, que eles de fato começaram a louvar a Deus, começaram ali meio que um culto naquela cela. E por conta desse episódio, o milagre acabou acontecendo. A história conta que, de repente, começou a se levantar aí um terremoto naquela localidade. E à medida que aquele terremoto sacudia aquele local, o texto bíblico nos relata que as portas daquela cela, daquela cadeia, se abriram. E quando isso acontece, todos os presos que ali estavam foram soltos imediatamente. E dessa forma, todos eles saíram para fora. E agora, meus queridos, acontece o fato que realmente acabou chamando a minha atenção. Digo isso porque o carcereiro que estava cuidando daqueles presos começou a ficar assustado com aquilo. E ali ele começa a se questionar: onde é que estavam aqueles presos que haviam sido soltos por conta daquele terremoto? Os próprios presos o procuraram e disseram que todos estavam ali e que todos estavam bem. E aí, logo ao analisarmos cautelosamente essa parte do texto bíblico, nós vamos chegar à seguinte conclusão. E a conclusão que podemos chegar é que toda aquela situação começou a mexer com as estruturas espirituais daquele carcereiro. E ali eu posso crer e acreditar que ele claramente começou a ficar maravilhado com o poder de Deus, maravilhado com o que Deus acabara de fazer. E é aí, meu querido, que ele faz uma pergunta bastante essencial e importante: como é que eu faço para obter a salvação? E nesse momento ele recebe uma resposta muito bonita. E essa resposta nada mais é do que o versículo que eu acabei de fazer a leitura para vocês há instantes atrás. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Bom, meus queridos, como vocês estão vendo e observando, nesse momento eu acabei de chegar e eu acabei de pousar exatamente no ponto onde nós acabamos de fazer a leitura do texto bíblico há instantes atrás. E agora eu vou pegar esse texto, esse versículo, e eu vou transpassá-lo para os nossos dias atuais. Meus queridos, não é segredo para ninguém que um dia nós estávamos afastados de Deus. E aí, em nossas vidas, acabou se cumprindo um versículo que diz o seguinte: que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Em outras palavras, nós fomos convencidos que nós estávamos perdidos em meio ao pecado, e aí então nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador. E a partir desse momento, nós começamos uma nova jornada ao lado de nosso eterno Criador. E aí então, nós vamos perceber que o tempo vai se passando, nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos conhecendo aí a vontade de Deus para nossas vidas. E aí, claramente, acaba nascendo um desejo, brotando um desejo em nossos corações. Esse desejo consiste em poder ver os nossos familiares também junto de nós, na presença do Pai, na presença do eterno Deus. E aí começa toda aquela saga, começa toda aquela história de orarmos por nossos familiares para que eles também possam ser tocados pelo Santo Espírito de Deus. E agora, nesse momento, eu gostaria de estar falando exclusivamente com você, que agora está aí do outro lado da telinha, orando e intercedendo por seus familiares. Eu sei que isso é bastante complicado, até porque nós sabemos que o diabo, ele não brinca de ser diabo. E ele tem feito com que muitas pessoas fiquem cada vez mais longe da presença de Deus por conta de suas falhas e por conta de seus pecados. Se você tem orado pelo seu familiar, aqui vai a resposta de Deus para sua vida. O preço que você tem pago por aquele familiar ao qual você tanto ama não é em vão. E agora, eu gostaria de estar falando acerca de uma coisa que, lamentavelmente, tem acontecido muito em nossos dias. E uma coisa que eu tenho visto é que nesses últimos tempos, Satanás tem tentado colocar no coração de muitas pessoas um certo desânimo nessa questão. Até porque, muitas das vezes, esse tipo de coisa pode também gerar um certo desgaste espiritual. Nunca desista de orar por aquelas pessoas ao qual você tem buscado tanto, porque toda espera terá a tua recompensa. Portanto, meu querido, não se desespere, porque ainda há esperança para o seu familiar,
ainda há esperança para o seu ente querido, ok? E antes de encerrar esse vídeo, meu querido amigo, eu gostaria de também estar falando de uma outra coisa bastante interessante e importante que eu não posso deixar de falar. Eu sei que cada um de nós possuímos esse desejo. Nós queremos ver nossos familiares sempre unidos na presença de Deus, na presença do Pai. Porém, nós temos que entender e compreender que, de acordo com a palavra de Deus, não é o homem que convence outro homem do pecado. O Santo Espírito de Deus tem a sua maneira, tem o seu jeito de trabalhar, de agir. E muitas das vezes, o jeito conforme ele age é completamente diferente daquilo que nós pensamos e do jeito que nós planejamos. E uma vez que ele entrar em ação, meu querido, nós temos que apenas confiar nele. Não se desespere e continue colocando os seus familiares e amigos em suas orações mediante a palavra de Deus. E eu também passo por isso. Eu também tenho amigos que estão fora da presença de Deus. Eu também tenho parentes, eu tenho irmãos que não servem a Deus, que estão afastados da presença de Deus. Mas ainda há esperança para eles. Ainda há esperança para o futuro deles. E assim como há esperança para o futuro dos meus familiares e amigos, também claramente haverá e existe uma esperança para os seus familiares e para os seus amigos. Assim como Deus tem me observado em meio às minhas orações, Ele claramente também tem observado a você, tem visto as suas lutas, tem visto as suas batalhas. Sendo assim, aqui vai o meu último conselho para você. Não dê ouvido para o que Satanás tem falado a respeito de seus familiares e amigos, mas dê ouvido apenas para uma voz. E essa voz não é outra, senão a voz do Deus Todo-Poderoso que está sob o controle da sua vida, sob o controle da sua história. Essas então foram as minhas simples e humildes palavras. Nesse momento, então, eu quero aproveitar esta oportunidade e te agradecer pela sua audiência e também, é claro, pelo teu carinho. Sendo assim, nesse momento, eu vou me despedir de você. Porém, antes de me despedir de você, eu gostaria de aqui fazer um trato com cada um de vocês. Vamos fazer assim, eu oro por você e você ora por mim, ok? Sendo assim, meu querido, até a próxima oportunidade, se assim o eterno e poderoso Deus me permitir. Tudo bem? Tchau!